A história do quadro Meu Amigo Animal de hoje veio justamente de uma interação de telespectadora. A mensagem foi da Edna, nossa querida companhia do Ver Mais. Roda a mensagem aí, ó. Ela mandou, né? Nosso Marley se curou do câncer. Achei demais essa foto, esse certificado de coragem. E o Marley, pessoal, é o cãozinho da Luísa Cortez Jeremias, filha da Edna. Então a gente foi conferir essa história e vamos mostrar tudinho para você. E eu vou falar o seguinte, prepara o coração, prepare-se, que esta reportagem vai te emocionar. Quem tem animal de estimação sabe que eles se tornam membros da nossa família. E aí um momento que é temido por todos é receber algum tipo de diagnóstico difícil de tratar, como câncer, por exemplo. Você sabia que os animais também podem ter essa doença? Só que a gente tem uma história muito positiva para compartilhar com vocês, que é a do Marley. Por isso a gente veio até a casa da Louise conhecer um pouquinho da história dela com os animais, porque não é só ele que foi salvo por ela não, viu? Louise, bem-vinda ao Ver Mais. Obrigada. Vamos contar a história do Marley para o pessoal entender, porque ele já chegou a receber certificado de coragem e tudo, é isso mesmo? É isso mesmo. No ano passado, ali em julho, ele começou a apresentar alguns sinais diferentes da personalidade dele. Ele começou a ficar mais quietinho, ele começou a não comer, e daí isso deu um alerta na gente. Levamos ele na doutora Larissa Coral, que é que trata ele desde pequeno, e daí fizemos alguns exames de sangue, fizemos ultrassom e descobrimos que ele estava com câncer no pâncreas. Aí a recomendação ali já foi fazer a cirurgia, né? Então nós fizemos isso foi um diagnóstico que a gente levou ele num sábado de manhã, ele já fez todos os exames, e na segunda-feira ele fez a cirurgia. Então, depois de retirar o pâncreas, ele que estava com câncer, ela viu ali durante a cirurgia que tinha alguns nódulos no fígado. Então, foi onde foi recomendado a quimioterapia para ele. E desde julho do ano passado, ele vem fazendo a sessão dele ali de quimioterapia. Agora, em janeiro, ele fez a última sessão e recebeu o certificado de coragem. Fez os exames, fez o ultrassom e agora não tem mais nenhum nódulo no fígado. Tá curado, tá finalmente. Curado. Como é que foi pra vocês passar por esse período? Eu imagino que deve ter sido um susto, né? Sim, foi bem difícil, foi bem complicado. Ele é o nosso primeiro cachorro, assim, que a gente cuidou de verdade. A gente sempre teve cachorro, mas meio que foi aos cuidados dos nossos pais. Eu acho que ele foi o primeiro que foi minha responsabilidade. E ele tá com a gente há 13 anos, então... 13 anos. Então não tem como, assim, receber uma notícia dessa e não ficar preocupada, não ficar emocionada. Todo o período ali de tratamento também foi um desafio. Tinha dias que ele estava melhorzinho, tinha dias que ele ficava um pouquinho mais caidinho. Então tinha toda parte de medicação, tinha parte de cuidar para se ele tá comendo, se ele tá passando mal. Então foi um desafio bem grande, porque a gente ficava muito apreensiva para ver se realmente vai dar certo, se ele vai se curar, se ele vai conseguir passar por toda essa fase. Porque é um tratamento pesado, né? É bem pesado. Ele fez 2 tipos de quimio, né? Ele fez 2 ciclos, que cada ciclo eram 5 semanas. Então cada semana ele tinha que tomar uma medicação diferente, a 5ª semana era de descanso ali. E toda semana eu tinha que fazer exames, toda semana eu tinha que acompanhar se não estava agredindo nenhum outro órgão, se não estava tendo nenhum problema. Depois ele fez uma outra quimio, que daí foram mais 6 sessões a cada 21 dias. Então ele já é ruinzinho de estômago, então ele já tinha mais dificuldade, ficava mais enjoadinho. Então foi um período bem complicado, assim. Nesse período, vocês também lutaram contra essa doença num outro animalzinho de estimação. Conta pra mim isso. Então, nós tínhamos uma outra cachorrinha, que era a menininha. Ela, em seguida que o Marley fez o exame, a gente fez a cirurgia, ela também estava mais quietinha, ela já tinha uns tremorzinhos e começou a aumentar. Então, nós voltamos com ela na clínica, fizemos os exames e descobrimos que ela estava com câncer na cabecinha. Pecado. Aí conversamos com o veterinário, que era oncologista. Ele disse que era um local que não tinha como fazer
a cirurgia. Ele disse que o único local que faz aquele tipo de cirurgia é nos Estados Unidos, que tem uma outra tecnologia, então tá bem mais avançado. Nós conversamos também com o doutor de Curitiba, que ele fazia uma radiocirurgia, só que nisso ela já estava debilitadinha, ele disse que não teria como fazer ela naquele estado. Eles deram alguns tratamentos paliativos. Se ela se melhorasse, assim, tentaria fazer a radiocirurgia. Mas não deu tempo, foi bem rápido, eu digo assim. A gente descobriu em julho, ali, final de julho, início de agosto, e dia 22 de setembro ela faleceu. Mas me conta, não é só ele que tem aqui nessa casa, tem mais? Temos mais. Nós temos o Lobo, que é o irmãozinho dele. O Marley, ele foi resgatado filhotinho na rua. Ele tinha uns 3 meses, então ele tá com a gente desde filhote. Eu morava ainda com meus pais, né, quando eu peguei ele da rua. Depois a gente construiu aqui, eu vim morar, trouxe ele, o meu marido trouxe o cachorrinho dele, só que também já era idosinho, em seguida faleceu. Vocês são cachorrinhos mesmo, sim, já deu pra entender. Aí depois apareceu o Lobo, que tava numa vizinha da minha sogra, ele tinha 4 meses, e meu marido se apaixonou por ele e disse, meu. Então a gente trouxe o Lobo pra cá também, então ele e o Marley se deram super bem, assim, o Marley tava com 2 aninhos, o Lobo com 4 meses. A menininha apareceu aqui na rua, a gente acredita que ela tinha uns 2 aninhos, então a gente pegou pra castrar ela e foi ficando e que a gente se apaixona, não adianta. Não tem como, né? Ela ficou nossa. E temos a Irene, ela tá com a gente há uns 4 anos. Eu resgatei ela em forquilhinha, ela tava se arrastando, que ela tava puxando só nas patinhas da frente, a pata de trás não andava, ela tava com muitos problemas. Tava com sarna, com carrapato, pulga, com hérnia, tava bem magrinha assim, então quando eu vi ela não consegui deixar na rua, já eu trouxe pra resgatar, e ela é idosinha também. Então, e ela tem um câncer no fígado também, olha que só, é enorme, e como a idade dela é avançada, eles recomendaram nem fazer a biópsia para ver se é maligno ou benigno. Era assim, vamos dar uma qualidade de vida para ela no final da vida, só que ela tá super bem e nossa, tá aguentando firme, forte. Então nós tínhamos 4 cachorrinhos, a menininha faleceu ano passado, agora a gente tem 3, bem cachorrentos. O que representa para ti ter a companhia deles e todo esse cuidado, porque, claro, já deu pra entender que você é super engajada na causa animal, e eu particularmente admiro muito isso, mas algumas pessoas talvez ou que não tenham animal de estimação ou que tenham, mas não dão toda essa atenção, tem dificuldade de entender esse amor que a gente sente, né, Luiz? Sim. Eles são companheiros, né? Não... eu brinco que a gente ajuda, a gente resgata eles da rua, mas eles são que cuidam muito mais da gente do que a gente deles, porque eu digo que o benefício psicológico que eles dão pra gente, o apoio, o carinho, não tem igual, não tem outro serzinho que dê tanto carinho e amor que nem eles dão pra gente. E é uma parceria. A gente cuida deles, mas eu acho que eles cuidam muito mais da gente do que a gente deles. E eles nos escolhem também, né? Eles impressionante. Eles nos escolhem. Eles são... O Marley, ele sempre foi grudado comigo e segue até hoje. É muito engraçado. Mas é incrível como eles escolhem a gente e eles dão toda essa atenção, esse carinho. Né? Deixou fazer carinho. Deixou, olha. Ele é meio medroso, sempre foi. A gente não sabe o que ele passou na rua antes, né? Então a gente pensa nisso, assim. Com pessoas diferentes, ele é sempre meio arredio, assim, demora pra deixar passar a mão, pra fazer carinho. É mais com a gente que ele é grudado. Mas é um amorzinho. Eu amei conversar contigo, conhecer o Marley, conhecer os outros cachorros também. E ter essa sensação de que tem muita gente boa espalhada por aí pra fazer esses resgates, pra ajudar, e que tem muito animalzinho super forte, pronto pra viver ainda mais, né? Tem. O que eu digo pras pessoas é que tem animaizinhos, né? Não tem um amor igual. E muita gente fala, eu fico o dia todo fora. Em casa eles têm um lugar pra dormir, eles estão seguros, eles têm uma alimentação. A gente trabalha o dia inteiro pra cuidar deles, né? Então,
ter a companhia deles, chegar em casa e ser recebido por um latido, um pulo na lambida, não tem igual. É uma escolha que é impossível se arrepender. É impossível. Obrigada, Luísa. Foi um prazer também. vir aqui conversar contigo e conhecer o Marley. Eu espero que vocês tenham gostado. A partir de agora, toda semana, a gente vai trazer histórias assim, emocionantes, para entender a diferença que o animal faz na vida das pessoas e vice-versa. Beijão! Marley, parabéns! E o que é legal também, pessoal, foi uma história que a Edna contou pra gente, que é uma telespectadora, a filha dela, a Loise. Então, assim, é muito bom a gente poder compartilhar. São das pequenas histórias que a gente consegue ver o quanto o nosso Sul é tão maravilhoso, né? E eu sempre digo aqui, todo mundo tem uma história pra contar. Todo mundo pode sentar aqui no Ver Mais e dar uma entrevista comigo. Então, este já foi o segundo episódio dessa temporada do Meu Amigo Animal.